Em apenas uma canetada, o presidente Jair Bolsonaro autorizou empresas a suspenderem contratos com seus empregados por 4 meses sem que tivessem a necessidade de pagar seus salários. Segue com a gente aqui para entender o que foi a chamada MP da Morte desde a sua publicação absurda até a revogação pelo presidente. Sem esquecer, é claro, do tal erro de redação do Paulo Guedes. Solta a vinheta, mas você segue comigo aqui. O primeiro começa com o professor Antônio de grandes proporções. Enquanto o governo italiano proibiu as empresas de demitirem por 2 meses e a França pagará o salário de funcionários parcialmente desempregados devido ao coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro, em apenas uma canetada, fez o inverso ao aprovar a medida provisória 927. Apelidada de MP da Morte, a medida autorizaria empresas a suspenderem contratos com seus empregados por 4 meses sem que tivessem a necessidade de pagar salário. De acordo com a medida, o empregador poderia conceder ao empregado uma ajuda compensatória mensal, mas que não possuísse natureza salarial. Detalhe que o valor dessa compensação seria definido livremente entre empregado e empregador via negociação individual. Maravilhoso isso aí! Afinal, numa situação como essa da pandemia, os funcionários estão numa situação muito boa para negociar alguma coisa, não é mesmo? Mas calma que ainda tem a contrapartida, já que a empresa deveria oferecer ao trabalhador neste período de 4 meses um programa de qualificação profissional. Afinal, você está em casa sem preocupação alguma e está com dinheiro sobrando para pagar a internet. Mas olha só que maravilhoso, já que você poderia manter benefícios como plano de saúde. Legal, você morre de fome, mas ainda você tem um plano de saúde. Agora, o cúmulo do absurdo é que essa medida foi anunciada com o objetivo de preservar a renda dos trabalhadores. De acordo com o secretário de Trabalho do Ministério da Economia, o Bruno Dalcomo, nesse momento interesses de empresa e empregadores são convergentes, a preservação do emprego e da renda. Acho ótimo que o governo pegou a ideia de renda básica emergencial e transformou ela num projeto de renda zero no meio da pandemia de coronavírus, deixando ao trabalhador 2 opções: ou ele fica em casa e morre de fome durante 4 meses, ou ele sai para trabalhar e corre o risco de morrer de coronavírus. É óbvio que uma medida com este teor e neste momento iria gerar uma extrema oposição por diversos setores da sociedade que se mobilizaram para combater a sua legalidade. De acordo com uma nota divulgada pela ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a MP número 927, de forma inoportuna e desastrosa, simplesmente destrói o pouco que resta dos alicerces históricos das relações individuais e coletivas de trabalho, impactando direta e profundamente a subsistência dos trabalhadores, das trabalhadoras e de suas famílias, assim como atinge a sobrevivência de micro, pequenas e médias empresas, com gravíssimas repercussões para a economia e impactos no tecido social. Já a deputada federal Tabata Amaral disse pelo Twitter que Bolsonaro não tem a menor capacidade de resolver a crise. Suspender o contrato de trabalho por 4 meses é afundar os brasileiros e a economia. Ao invés de garantir a estabilidade do trabalhador e mais recursos na economia, o governo dá um tiro no pé. O jornalista Kennedy Alencar foi ainda mais contundente em sua crítica à MP. A proposta de Bolsonaro, Moro e Guedes para os pobres sempre foi a paz dos cemitérios. O coronavírus só deixa mais evidente, inclusive para os que acharam que o Brasil merecia essa aventura. Em resposta às críticas, Bolsonaro disse ainda na manhã da segunda-feira pelo Twitter que a MP resguardaria uma possível ajuda aos empregados. Ao invés de serem demitidos, o governo entra com a ajuda nos próximos 4 meses, até a volta normal das atividades do estabelecimento, sem que exista a demissão do empregado. Porém, não há qualquer menção à compensação do governo indicada na medida provisória. Acuado pelas críticas de economistas e de parlamentares por deixar trabalhadores em situação vulnerável, além de possivelmente agravar os efeitos da crise econômica, Bolsonaro se viu obrigado a voltar atrás em sua decisão e, novamente pelo Twitter, determinou a revogação do artigo 18 da MP 927, que permitia a suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses sem salário. Mostrando todo o despreparo para lidar com o desafio com uma pandemia de coronavírus,
O ministro da Economia, Paulo Guedes, ainda teve a cara de pau de dizer ao jornal O Globo que teria sido um erro de redação o trecho da MP que suspendia os salários por 4 meses. Isso, a suspensão de salário, jamais foi considerado. Houve um erro na redação da MP. O que se queria era evitar as demissões em massa, dando alguma flexibilidade de salário, mas com o governo complementando como está sendo feito em várias economias. Apesar da revogação da medida provisória 927 ser uma importante vitória para a parte mais vulnerável da população brasileira, não há motivos para comemorar, já que o governo estuda editar uma nova MP para viabilizar a já anunciada redução de salários e jornadas em até 50%. De acordo com o Ministério da Economia, o texto deve ser apresentado nos próximos dias com entrada imediata em vigor. Depois caberá ao Congresso validar a medida em até 120 dias. E você, o que acha da MP da morte? Conta pra gente aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um gostei e de assinar o nosso canal para ficar sabendo sobre os nossos próximos conteúdos aqui no YouTube. Para saber mais sobre esse assunto e muitos outros, não deixe de acompanhar as redes sociais e o portal da Catraca Livre. Esse vídeo fica por aqui e a gente se vê em breve em mais um Giro Catraca Livre. Isso é poder. Lazer, cultura, Diversidade. Aprendizado. Bem-estar. diversão, protagonismo. Economia. Com causa.